Pessoal, descansar um pouquinho, tomar água, vamos lá. Pessoal, essa parte, né, que é a nossa última parte de cinética química, que eu vou falar da lei das velocidades, precisa que vocês retomem algumas partes matemáticas ali, logaritmo e potência. Se você se enroscar nessa parte, aí fica complicado a parte de lei das velocidades, que não é um assunto difícil, mas você precisa ter essa base matemática, tudo bem? Pessoal, lei das velocidades, para que a gente consiga trabalhar, ter uma ideia melhor do que é isso, eu coloquei aqui um experimento hipotético, né, de exemplo muito simples, tá? De maneira muito simples. Então eu coloquei uma reação aqui, onde eu tenho A mais 2Bs formando C. Fiz um questionamento. Qual dos reagentes interfere mais na velocidade da reação? Já coloquei a resposta ali. Você pode analisar que para responder isso aí, eu preciso saber a ordem da reação. E o que é essa ordem da reação? É exatamente o quanto um reagente vai interferir, ou seja, acelerar a reação ou não. Tudo bem? Porque eu tenho reagentes que vão acelerar e outros reagentes que tanto faz, não vão deixar a reação mais rápida e muito menos mais lenta. Tudo bem? Vamos lá. A lei das velocidades, ela segue essa regra aqui, tá? A velocidade é igual a constante. Vou voltar lá no início da aula, no nosso diagrama, tá? A constante vezes a concentração do A, no caso da nossa reação hipotética aqui, elevado a x, vezes a concentração do B elevado a y. Quem é x e y? O eixo cartesiano? Errado. X e y são as ordens das reações. Essas ordens é o que vai responder, é o que vai possibilitar a resposta da pergunta. Quem é mais rápido aí? Quem vai acelerar mais a reação? A ou B? Tudo bem? Olha só. Experimento hipotético, onde eu tenho uma concentração de A, uma concentração de B e a velocidade. Tá? Considerei 3 experimentos aqui, logicamente inventados agora, só para facilitar o entendimento de vocês. Então, no meu primeiro experimento, eu coloquei concentrações iguais de A e B. 1 mol por litro de um, 1 mol por litro do outro, e tinha uma velocidade de 2 mol por litro por segundo. No segundo experimento, eu dobrei a concentração de A. Dobrei a concentração de A e observei que não houve alteração alguma na velocidade da reação. Então, dobrei a concentração de A velocidade não foi alterada. Isso significa diretamente que o A não interfere na minha reação e a gente vai comprovar daqui a pouco que isso realmente é verdade. Fiz um terceiro experimento alterando apenas a concentração de B. Mantive A e dobrei a concentração de B. Quando eu fiz isso, eu percebi que a concentração aqui, ó, a velocidade também dobrou. A velocidade era 2, passou para 4. Então veja, o B interfere mais na reação do que A. Agora esse mais aí significa quanto na verdade? Qual é a ordem dessa reação para A e para B? Acompanhe comigo a análise. Para facilitar o entendimento, a gente vai sempre trabalhar com o fator de aumento direto, tá bom, gente? Quantas vezes aumentou ou quantas vezes diminuiu. Então vamos lá. Ordem para A. Quantas vezes eu aumentei a concentração de A? De 1 para 2, aumentei 2 vezes. Então 2 elevado a x. Esse x é a minha ordem da reação. Então 2 elevado a x é igual à quantidade de vezes em que a velocidade aumentou. De 2 para 2, aumentou quantas vezes? Uma única vez. Então, 2 elevado a x é igual a 1. Portanto, x igual a
0. Tudo bem? E para o B? Quantas vezes eu aumentei a concentração de B? De 1 para 2, aumentei 2 vezes. Y é a ordem. E a minha velocidade aumentou com essa brincadeira aqui 4 vezes. Então, 2 elevado a y é igual a 4. Y igual a 2. Com isso, eu determinei aí que a ordem de A é 0 e a ordem de B aqui é 2. Ou seja, quem interfere mais na minha velocidade aí? O B. Tudo bem, pessoal? Vamos ver no próximo exemplo? E aí, galerinha? Um exemplo um pouquinho mais dinâmico, tá? Considere a síntese da amônia dada a seguir. N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3 aqui no caso a amônia, né, também gasosa. A partir dos dados experimentais, dados na tabela, responda aos itens. Quais as ordens da reação para H2 e para N2? As ordens. E qual o valor da constante K? Tudo bem? Vamos lá para a resolução. Observe o seguinte aqui, esse exercício está um pouquinho diferente do outro, porque ele tem alguns dados a mais. Tá? Mas a metodologia de resolução é a mesma. Observe. Primeira coisa, eu quero descobrir a ordem. Então vamos lá. A ordem da reação em relação ao N2. Tá? Vamos colocar aqui como o X, tá? Tudo bem? E aí a gente deixa o Y para o H2. Observando a reação, tá? Aonde mudou o N2? Do 1 para o 2 aumentou 2 vezes, do 1 para o 3 aumentou 3 vezes e do 1 para o 4 não aumentou nada. Posso pegar ou a segunda ou a terceira usando a primeira como matriz. Segredinho, pessoal. Eu vou usar a segunda e a quarta reação e vou deixar a 3 de lado. Por que isso? Porque se você olhar, ó, na 3 eu modifiquei valores tanto do N2 quanto da H2. Isso para nós não é interessante. Tá? É interessante pegar sempre a reação onde apenas um dos valores foi alterado. Tudo bem? Então vamos pegar primeiro a reação 1 com a reação 2. Então, eu tinha 1 mol por litro de N2 na primeira reação e eu dobrei a minha concentração. Então, fator de aumento 2 vezes, ó, 2 elevado a x igual. Quantas vezes aumentou a minha velocidade nesse processo aqui, ó? De 2 passou para 4. 2 para 4, aumento de 2 vezes. Então, 2 elevado a x igual a 2. 2 elevado a x igual a 2. X igual a quanto, pessoal? Muito bem. X igual a 1. Ou seja, reação de ordem 1, ou reação de primeira ordem para o N2. Vamos lá. A ordem da reação para o H2. Então, lá. Quantas vezes a concentração aumentou da primeira para a quarta? 2 vezes. Então, 2 elevado a y. Por que y só pode diferenciar do x lá? Tudo bem, pessoal? 2 elevado a y igual a quanto? Quantas vezes aumentou a minha velocidade? Passou de 2 para 8. Então, de 2 para 8, aumentou 4 vezes. Tá? Então, 2 elevado a y é igual a 4. 2 elevado a y é igual a 4. Y igual a 2. Então, eu tenho uma reação aí de segunda ordem para hidrogênio e de primeira ordem para nitrogênio. Tudo bem? Cálculo da constante. Vamos lembrar um pouquinho. Lei da velocidade. Velocidade é igual a constante vezes a concentração do N2
elevado a x, que é a sua ordem, vezes a concentração do H2 elevado a y, que é a sua ordem. Pessoal, o que eu faço agora? Escolho uma das reações aqui e substituo o valor. Só isso, não tem segredo, tá? Logicamente que vocês são espertos, né? Vocês vão pegar aquela que tem uns valores menores, que fica mais fácil fazer a conta. Então vamos pegar a primeira, tudo bem? Então a velocidade na primeira reação, 2. A constante aqui eu procuro, vezes concentração do N, 1, elevado à primeira, vezes a concentração do H2 elevado ao quadrado. Bom, mais simples impossível. 1 à primeira dá 1. 1 ao quadrado também dá 1. Vezes 1 também dá 1. Portanto, a constante é igual a 2. Simples, pessoal. Espero que vocês consigam fazer os exercícios aí, tá bom? Valeu!